Para também a sua opinião sobre esta questão, enfim, de legitimidade ou não para um governo que eventualmente estará a prazo curto de apresentar um orçamento. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de painel. Eu queria começar por lembrar aos senhores deputados, e em particular ao Sr. Deputado Jean Filipe Ramos, que esta data de marcação das eleições internas do PSD foi feita pelo PSD. Ou seja, o PSD tinha perfeita consciência, que chegaria ao fim do ano e que nesse fim do ano teríamos um problema destes, que é ter um orçamento em cima de umas eleições. Isto era óbvio, toda a gente sabia disso. Aliás, havia inclusive candidatos dentro do PSD que acharam que a data tinha que ser antecipada por causa também de questões orçamentais, etc., e foi marcada nesta altura. Ora, o argumento que agora é dado e que o Sr. Presidente do Governo deu hoje uma resposta ao deputado Edgar, de que, atenção, que nós temos que executar os programas comunitários e os fundos comunitários, do qual nós achamos que sim, e temos essa convicção, é uma má desculpa. É uma desculpa de mau pagador de quem fez deliberadamente cair a data das eleições internas junto de uma data possível, óbvia, de marcação, de discussão, do orçamento regional. E, portanto, este é um problema que tem que ser tratado desta forma, com clareza. O PSD é o responsável por esta situação. E, portanto, o que temos aqui hoje, e que o deputado Edgar levantou aí bem, do meu ponto de vista, é um facto político relevante. Sim. Temos um governo fragilizado, um governo que faz chantagem perante os deputados em que diz, isto tem que ser aprovado porque senão perdemos fundos comunitários, mas foi esse governo, ou o partido que suporta esse governo, que colocou esta situação no estado em que está. Porque, em boa verdade, o Sr. Deputado diz que se fizessem a alteração do orçamento ou se passassem o orçamento para depois das eleições, diriam que estava a pôr em causa o interesse público, mas o interesse público já foi posto em causa pelo PSD. Foi quando marcou estas eleições e quando demorou tanto tempo para resolver um problema interno. Porque o PSD... Mas concordará comigo que é melhor ter um orçamento. Mas ainda não cheguei a essa fase. Portanto, o que eu estou aqui a tentar explicar é que o Partido Socialista, e eu em particular, não acho normal que a região tenha andado em quase 2 anos com um governo capturado por uma campanha eleitoral, que foi isso que aconteceu, e que chega ao fim desses 2 anos e ainda diga, mas porque nós agora temos que executar fundos comunitários, vocês que aprovam lá isto, porque isto tem que ser feito, porque nós, entretanto, vamos resolver a 12 de janeiro, vamos embora e não temos nada a ver com isto. Ora, temos, perante, um problema muito sério, do meu ponto de vista, porque este orçamento, senhor deputado, não, vou embora, como é óbvio, quer dizer, sou Presidente do Governo... vai existir e vai acreditar. Vai existir, mas estou a dizer o Governo irá embora. E, portanto, o que estamos aqui a falar é que temos um governo que deixou de ter a força política necessária para aprovar o que quer que seja, e temos um orçamento que, do meu ponto de vista, é uma espécie de orçamento para não levar a sério, porque, em boa verdade, senhor deputado, seja o PSD que venha a ganhar as próximas eleições, qualquer que seja a facção do PSD, seja a oposição que ganhe as eleições, eu estou convicto que este orçamento não servirá aos interesses de nenhum, por aquilo que eu tenho assistido, quer na Assembleia, do ponto de vista da oposição, não tenho dúvidas nenhumas, mas mesmo de algumas facções do próprio PSD. E, portanto, nós estamos perante um problema sério. Por isso, aquilo que foi colocado aqui pelo deputado Edgar faz todo sentido, é muito relevante e pode-se sempre dizer que, do ponto de vista da forma, não faz nenhum sentido, estamos a discutir este tema, mas do ponto de vista político faz todo sentido. Nós estamos perante um orçamento, e aliás, isso assistisse hoje na Assembleia, como o Sr. Deputado também concordará comigo, assistisse uma desmotivação total da bancada do PSD relativamente a esta matéria, do qual praticamente não usaram o tempo que tinham disponível para usar nas suas intervenções e, portanto, não estavam disponíveis sequer para discutir este orçamento, nem para defender este orçamento, e, portanto, isto ficou claro para todos. E, portanto, nós estamos perante um orçamento que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, é um orçamento que não é para levar a sério, que será alvo de uma retificação mal haja um novo governo, e essa retificação deverá ocorrer rapidamente, e, portanto, esta questão é uma questão relevante do meu ponto de vista. Na sequência das intervenções que existiram, para dizer o seguinte, em primeiro lugar, a questão do orçamento parece óbvio pelos partidos que aqui estão, de que ele tem que existir, nomeadamente por razões que têm a ver sobretudo com as questões comunitárias e os fundos comunitários, e há um risco mesmo assim de não ser possível executar todos os fundos. Penso que todos nós temos consciência disso, tendo em conta até o histórico da região e da execução nos últimos 3 anos. Mas há aqui um dado que eu não posso deixar de referir e que está neste orçamento, é que neste orçamento estão opções, e opções que marcam uma diferença substancial perante, e permitam falar do Partido Socialista, mas perante outros partidos também da oposição, que estão quase a serem impostas quase a mata-cavalos neste orçamento, e aí sim, de um governo que já disse que se demitia. E isto, de facto, não faz nenhum sentido. Mesmo em termos do orçamento, questões que têm a ver, por exemplo, a privatização dos horários do Funchal, que estão sublinhadas neste orçamento,
Sabemos perfeitamente que o Governo já disse que se demitia. Essa foi uma... Mas lá está, essa é uma das matérias que está no PAEF, portanto é preciso dar cumprimento a isso. Gil, eu estou convencido, mas estou absolutamente convencido, que se este Governo não for capaz, como parece-me, e eu espero que não seja capaz de privatizar os Horários do Funchal, os Horários do Funchal não vão ser privatizados. Não vão ser privatizados. Eu estou absolutamente convencido que não vão ser privatizados, independentemente do PAEF ou sem PAEF. E independentemente de ser o PSD ou ser outro partido a fazer. E do seu ponto de vista seria uma boa solução não privatizar? Seria obviamente uma boa solução. Os Horários do Funchal não têm nenhum sentido, não estão em condições de ser privatizados e colocaria em causa uma questão fundamental no Funchal, que é a mobilidade das pessoas, tendo em conta inclusive as características urbanísticas do Funchal. E portanto, eu dei o exemplo dos Horários do Funchal, mas há outros exemplos de matérias que estão impostas no orçamento e que o próximo Governo, e que estão feitas, volto a dizer, quase a mata-cavalos, não existiram até meio do ano e colocaram-se no fim do ano e não faziam sentido lá estar. Este Governo não tem legitimidade para colocar neste orçamento a correr uma matéria desta natureza. Acredita nas palavras de Ventura Garcês quando disse que vai resolver o problema até ao final do ano? É uma espécie de ato de fé, não é? Porque parece óbvio, e quem acompanha estas matérias desde o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que aliás está incluído como uma das medidas do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, a negociação das PPP. E que aparece lá nas avaliações sempre como uma das matérias de incumprimento, não é? Não deixa de ser curioso que grande parte das matérias que afetam os setores mais frágeis da economia e da sociedade já estão concretizadas, mas essa não está concretizada. E já lá vão 3 anos. E esta promessa não é diferente da promessa que aconteceu em 2012, que aconteceu em 2013 e que aconteceu em 2014. É exatamente a mesma coisa, a mesmesma promessa. A única diferença nesta matéria é a chantagem enfim, o ultimato que o Sr. Secretário parece estar a dar àqueles que são os sócios hoje da Via Litoral e da Via Expresso, dizendo que se isto não acontecer, resgata as PPPs. A banca deve estar preocupada. Isto significa que, do meu ponto de vista, uma má notícia, porque quer dizer que as negociações não estão a correr bem, não estão a correr em conformidade. Se o Sr. Secretário teve necessidade de hoje, no Parlamento, dizer que usará a bomba atómica nesta matéria, significa que não está a correr bem as negociações. E isto é uma má notícia para os madeirenses. Porque é bom lembrar que o Secretário de Estado dos Transportes há coisa de 6 meses atrás, na sequência de reuniões que teve com o Sr. Secretário-Geral, por pedido do Sr. Secretário-Geral para apoio nesta negociação, disse publicamente a jornais nacionais que a Madeira faria uma redução em linha com aquela redução que foi feita no Plano Nacional. Essa redução em linha significa 30%, redução de 30% do custo das parcerias público-privadas regionais. Ora, 30% significa um total de 780 milhões de euros. É a totalidade de um programa de apoios comunitários. É, de facto, muita poupança, é muito dinheiro. Até o final do contrato. Até o final do contrato, naturalmente. Ora, é bom também lembrar, e isto é um dado importante, que o Sr. Secretário nunca refere, mas que é importante lembrar, é que desde que estas parcerias foram assinadas, os contratos foram assinados, até 2012, o custo dessas parcerias não reduziu, aumentou 400 milhões de euros. Ou seja, nós estamos num processo que, em vez de reduzir as rendas, aumentaram as rendas 400 milhões de euros. E até hoje o Sr. Secretário não explicou porque que aumentaram essas rendas em 400 milhões de euros. E, portanto, há aqui de facto, situações que são graves e que colocam em causa o próprio exercício orçamental. E, portanto, quando nós estamos a falar de custos de 147 milhões de euros e, em média, são 10% do orçamento que todos os anos são pagos pelas parcerias público-privadas, percebemos a dimensão da importância deste fenómeno. E, portanto, a promessa do Sr. Secretário, eu gostava que fosse para levar a sério, mas estou preocupado porque quando o Sr. Secretário aponta como uma atómica, como eu te referi há bocadinho, significa que não estão a correr bem as negociações e isto pode ser um problema. Quanto ao resgate, eu quero lembrar, e estou à vontade sobre essa matéria, que o Partido Socialista, o Sr. Deputado Jaime Filipe é testemunha disso, disse desde o início que se não formos capazes de encontrar uma solução de negociação que reverta em poupanças significativas, devemos equacionar o resgate. Nós não temos nenhum problema sobre essa matéria. É bom que saiba. Avaliar os custos disso, não é? Há aqui problemas no déficit, há problemas na dívida que têm que ser avaliadas e esses problemas têm que ser acautelados. Mas o Governo Regional não pode estar refém. Atenção, o Governo Regional não pode estar refém, Sr. Deputado Lina Abreu, o Governo Regional não pode estar refém de ninguém. Mas não pode ser é certo, é certo. Sr. Deputado Lina Abreu, Sr. Deputado Lina Abreu, eu não sei que efeito é que tem, e neste momento não fiz contas sobre essa matéria. Não sei que efeito é que tem. Falta pagar 1,6 milhões. Tinha que arranjar dinheiro para pagar. Não sei que efeito é que tem. Isso é 1,6 milhões. Sr. Deputado, eu vou-lhe lembrar uma coisa. As responsabilidades financeiras que o Governo tem estão todas em cima, sejam na dívida, sejam no déficit, sejam onde for. Nós temos que pagá-las e vamos ter que pagá-las de uma maneira ou de outra. A questão é, se
tivermos que aumentar a dívida em 500 milhões de euros, mas isso significar uma redução de despesas para os contribuintes, eu prefiro que se aumente a dívida do que ter um aumento de despesas para os contribuintes. E a solução isso é absolutamente fundamental. Pode passar por aí. Sem aumento de austeridade, naturalmente. Isso é que é fundamental. Duas notas complementares que me parecem importantes para este debate. Muito que é, rápido. em primeiro lugar, dizer que o Governo, apesar de tudo, não fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que havia uma distribuição, digamos assim, de sacrifícios mais equitativa e que as PPPs também sacrificar-se-iam neste processo. E eu vou dar um exemplo. Era possível, e nós vamos apresentar uma proposta destas, uma contribuição extraordinária sobre as concessões, e essa é uma contribuição extraordinária que pode, obviamente, transferir despesas para a redução das despesas. A nível nacional foi anunciado. Foi anunciado. Previamente. Exatamente. E, portanto, para a negociação. E, portanto, nós estamos a discutir, estamos a propor este assunto já há algum tempo. Eu acho que não é descurado. E Mas vamos os Estados vai negociar? Vamos apresentar no orçamento, mas repare, se esta contribuição já tivesse em execução desde 2012, já estávamos os contribuintes a pagar menos do que estão a pagar agora. E já havia uma distribuição de rendimento maior para aquelas classes mais desfavorecidas. E isso era um fator muito importante. É uma opção. E esta é uma solução que o Governo não aproveitou, apesar de nós termos insistido. Uma segunda nota, só para terminar, e relativamente àquilo que disse o deputado Edgar sobre as PPPs nacionais e também o deputado Jaime Filipe, para dizer uma coisa que eu insisto e volto a dizer. O peso das PPPs rodoviárias na Madeira não tem comparação com o peso do Plano Nacional. A dimensão do custo são 55% do PIB. Mas são 55% do PIB. No Plano Nacional são 11% do PIB. Mas a dimensão nacional é outra. São questões diferentes, mas isto percebe-se a dimensão também do problema da Madeira. Além do que, as rendas que nós pagamos são 3% do PIB e no Plano Nacional são 0,5% do PIB. Portanto, nós temos um custo sobre os contribuintes que é manifestamente superior e manifestamente mais intenso. E isso tem que ser resolvido, de facto. É um assunto importantíssimo. Esperar relativamente a estas matérias, não sei se o PS vai apresentar também algumas propostas. A primeira nota para dizer que, faço a pergunta que o Gil Rosa fez, relativamente às verbas para o Porto da Cruz, acho absolutamente essencial e, como diz o povo, mais vale tarde que nunca, e nós vimos com agrado que essas verbas estejam disponíveis, porque, na verdade, aquelas populações do Porto da Cruz têm sofrido com esses temporais e não tiveram solução até o momento. Sobre aquilo que são as alterações que proporemos, nós vamos manter aquilo que têm sido as nossas propostas que permitem, de alguma forma, mudar um bocadinho o rumo daquilo que é a linha deste orçamento e dos orçamentos que o Governo Regional tem apresentado nos últimos tempos. Eu quero sublinhar que não ficaria muito obcecado com a questão de reduzir impostos e garantir no mesmo exercício orçamental que haja uma contrapartida, porque há aqui um fator importante da redução dos impostos que nós temos que sempre colocar em cima da mesa e que nós colocaremos sempre, que é o potencial da redução de impostos, o potencial do efeito da redução de impostos na economia e no crescimento económico, e esse potencial pode obviamente gerar mais receita apenas pela dinâmica na atividade económica, e isso para nós é absolutamente essencial. Ou seja, nós achamos que para o crescimento económico poder acontecer, e isso é fundamental, nós temos o último dado do PIB que o nosso caiu de 7% e vai cair ainda mais conforme nós sabemos, e portanto isto é de facto muito, muito grave, e portanto temos que ter medidas que garantem este crescimento económico, e uma das medidas é obviamente baixar a carga fiscal. Nós não podemos continuar a ter a carga fiscal que temos. É bom lembrar que desde o plano de ajustamento económico e financeiro as receitas fiscais na Madeira subiram 200 milhões de euros. É bom lembrar que a totalidade das receitas de IRS são exatamente iguais à totalidade das receitas da hotelaria da Madeira. Isto é sintomático. As pessoas que estão a ouvir perceberão a dimensão do problema. Mas temos a diminuição da carga fiscal é uma coisa que não está, o Governo não tem isso consagrado neste orçamento. O Governo tem que encontrar soluções e caminhos para baixar a carga fiscal. Isto é absolutamente essencial e o próximo Governo vai fazer isso com certeza, porque a redução da carga fiscal é essencial para o crescimento económico, e eu acho que hoje, sejam as entidades internacionais, sejam o próprio Governo português, não este do PSD-CDS, que infelizmente continua obcecado com esta questão da austeridade, mas a maior parte dos governos, e nomeadamente o Governo do Partido Socialista que virá, colocará o crescimento económico no centro da atenção, e ao colocar a carga fiscal tem que reduzir, não há nenhuma dúvida sobre essa matéria, e uma delas tem que ser o IVA, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Por outro lado, é preciso ter atenção à questão do investimento público. A questão do investimento público na Madeira diminuiu significativamente, diminuiu 400%. Toda esta contenção orçamental e toda esta consolidação orçamental foi, na maior parte dela, feita à custa da redução do investimento público. Foi muito sobre o investimento público. O primeiro exercício que se manteve, a austeridade do investimento público manteve-se até hoje e aumentou. Agora não há dinheiro para investimento público. E a perda de rendimento que as populações têm vindo a ter. A perda de rendimento que as populações têm vindo a ter tem afetado o consumo, e ao afetar o consumo, naturalmente, que afeta o investimento privado, e afetar o investimento privado diminui a criação de emprego e, portanto, aumenta o desemprego. Portanto, para nós, as propostas têm que ser
propostas na área fiscal, isso não há dúvidas nenhumas, e apresentaremos algumas nessa mesma área, e uma delas tem a ver com a contribuição para as PPPs. Essa contribuição, do nosso ponto de vista, é fundamental. Então, Permitirá libertar cerca de 16 milhões de euros do nosso ponto de vista. Esta proposta dos Depois, 2% uma agenda económica com um conjunto de propostas que tem a ver com as empresas e a criação de emprego, etc. E medidas na área social. São absolutamente essenciais a intervenção social, porque, na verdade, a Madeira está a passar por uma calamidade social e são os mais fracos, os mais frágeis. Ficam então essas... Bem, a posição do CDS... Com certeza, isso claro que sim. O Partido Socialista não vai faltar à palavra. Não comenta moções de censura que ainda não existem. Quer dizer, há uma intenção de uma moção de censura, tal que há uma intenção do Presidente do Governo de pedir exoneração. Portanto, nós esperaremos calmamente e no dia 12, se houver exoneração, veremos. No dia 13, se houver uma moção de censura, veremos. Logo se decide. Não, é prematura essa avaliação.